Olá, meus amores, boa tarde. Estamos com mais uma aula de geografia, de revisão de geografia, tá certo? Nós vamos falar sobre os espaços urbanos e rural, que eles se relacionam, eles têm uma relação. Nós estudamos que, né, apesar de terem características distintas, esses espaços eles se integram e se completam, se complementam, né, de diversas formas. Nós podemos ver que a circulação, além da circulação de produtos e serviços por meio das atividades econômicas, a circulação de mercadorias, informações e de pessoas, certo? Então, nós temos os meios também de comunicação, de transporte, que são utilizados para que haja essa integração. Mas primeiro nós vamos falar o que é que o espaço rural ele fornece para o urbano. Nós sabemos que são os produtos, né? Em geral, alguns produtos já são prontos para consumo e outros produtos eles ainda não estão prontos. E esses produtos eles são chamados de matéria-prima. A matéria-prima ela é usada para o que ela é levada, melhor dizendo, para a cidade, para que lá nas indústrias elas possam passar pelo processo necessário para que nós possamos consumir. Existem os produtos como as verduras, as frutas, os legumes, alguns outros que não é necessário passar por esse processo. Mas nós já temos o leite que para ser transformado, ser colocado na caixinha, ele precisa passar por um processo de industrialização. Para ser transformado em queijo, em iogurte, em outros produtos, ele necessita de uma transformação. O trigo também e outros produtos são matéria-prima. O couro, a madeira, eles precisam passar por um processo na indústria para que nós possamos consumi-lo, certo? Então vamos lá. As indústrias, elas de implemento agrícolas também, elas fornecem o que? Os maquinários para, né, a área do campo, para a realização de trabalho no campo, as enxadas das tratores, colheitadeiras, certo? E outras indústrias são responsáveis pela fabricação da roupa, como eu falei, e de outros produtos, certo? Então a cidade também fornece ao campo diversos serviços, como o quê? Banco, escolas, que alguns campos eles não têm a escola, saúde, hospitais, certo? Então esses são alguns serviços que a cidade eles terminam fornecendo, as lojas para a venda dos produtos que vêm do campo, certo? Nós sabemos que, como eu já falei, alguns produtos vêm no seu estado natural e outros vêm como matéria-prima, né? Algumas indústrias elas se instalam próximos às fazendas para quê? Para que fique mais fácil o processo de transporte entre a matéria-prima para as indústrias. Então, algumas delas vão para mais perto para ficar melhor essa fabricação. Outra coisa, o consumo consciente. Nós falamos sobre o consumo consciente. Gente, o que é o consumo consciente? É quando você reflete sobre aquilo que você vai comprar. Eu realmente preciso desse determinado produto ou eu vou comprar simplesmente porque eu quero comprar? Então, é necessário que nós pensemos bastante sobre o que nós vamos comprar para que nós não venhamos trazer danos à nossa natureza. Porque quanto mais nós compramos, mais é preciso ser produzido, né? Temos também a integração entre o espaço rural e o espaço urbano. Nós falamos aqui que nós temos dois meios de integração, que é o meio de transporte e o meio de comunicação. Meio de transporte, nós temos os transportes rodoviários, que vão pela rodovia, são os ônibus, os caminhões. Os caminhões são usados no transporte dessas matérias-primas de campo para a cidade, cidade para campo. E os transportes, tipo o ônibus, o carro, motocicletas e outros, são usados para o transporte de quê? De pessoas. Já o transporte ferroviário, geralmente eles são usados para cargas, né? Geralmente é para carga. Aqui no Brasil, mais para carga. Porém, em outros países como China, Japão, Rússia, eles usam também para o transporte de pessoas. Nós temos também os hidroviários, que são os navios, os barcos, né? Aqueles navios cargueiros que levam cargas. E temos também o transporte de pessoas através deles.
E, por fim, o aéreo, que nós conhecemos bem, que é aquele transporte que é o avião, o helicóptero, o jatinho e outros que fazem transporte tanto de cargas como de pessoas, certo? Os meios que nós temos de comunicação entre o campo e a cidade, temos o quê? Os celulares, que, né, os telefones. Temos também, vamos ver aqui, a televisão, rádio, né, jornais, revistas, entre outros, e-mails, né, que é a internet. Nós temos vários meios de comunicação entre campo e entre a cidade, certo? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a integração entre campo e cidade, ou seja, espaço rural e espaço urbano, tá certo? Tenham uma boa tarde.